O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? Sentados mesmo, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, na semana passada, no domingo passado, nós escutávamos nas leituras, mas especialmente no Evangelho, o discurso de Jesus sobre o reino de Deus. E nas missas em que eu celebrei, eu dizia que o reino de Deus não é algo que está para por vir, mas que nós já vivemos o reinado de Deus. O que está para por vir seria o reino em plenitude, na segunda vinda de Jesus, ou quando morrermos, sermos acolhidos por Deus no céu, se assim merecermos. Mas o reinado de Deus já acontece
E nós, cristãos batizados, somos responsáveis de fazer que esse reinado continue a acontecer no nosso meio, com as nossas atitudes, com o nosso discipulado, imitando os passos de Jesus. Mas o anúncio do reinado de Deus não é apenas aquilo que Jesus veio anunciar. Junto do reinado, da palavra do reino, nós temos um segundo pilar na pregação de Jesus, que é a conversão, o convite à conversão, que nada mais é o convite a mudar de vida, porque não adianta nada dizer que somos cristãos e permanecermos no erro. Não adianta nada dizer que somos cristãos e não nos esforçarmos em renunciar o pecado, a nos esforçar cada vez mais a deixar as situações de pecado. E aí então as leituras de hoje vêm dar continuidade na pregação do reinado, mas vêm falar necessariamente também da conversão, da mudança de vida. E aí então nós temos a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio. E aqui, logo no início da leitura, é dito que nós devemos ouvir a voz do Senhor e seguir os seus preceitos. O que isso significa? Que Moisés aqui vem chamar a atenção àquilo que é básico quando nós falamos da aliança de Deus com o ser humano. E aí a nossa parte diante de Deus, que nada mais é do que ouvir e obedecer. Ouvir e colocar em prática a vontade de Deus. E quando nós falamos do ouvir aqui primeiramente, nós precisamos entender que é ouvir e discernir a voz de Deus que nos fala no nosso dia a dia, e não colocando outras vozes ou outras vontades no lugar da voz de Deus que nós devemos aprender a discernir. E quando nós falamos da voz de Deus que nós temos que discernir, não tem outro caminho a não ser uma vida de oração, meditação da palavra de Deus, participação dos sacramentos, especialmente a Santíssima Eucaristia e a reconciliação, e claro também o colocar em prática. E quando nós falamos desse colocar e obedecer a Deus, colocar em prática a vontade de Deus, também sempre digo isso, mas é para que a gente entenda, é para que quando nós falamos do obedecer, da conversão e do colocar em prática, é entender que tudo aquilo que Deus tem para nós será sempre o melhor. E como eu disse anteriormente, não tem como dizer que somos cristãos de fato se não nos esforçarmos em obedecer à vontade de Deus. É que hoje em dia, determinadas pregações que se infiltram no nosso meio é dizer, não, você pode vir, Deus o acolhe e só isso é o suficiente. Não é o suficiente apenas ser acolhido por Deus, que isso é a parte de Deus. Da nossa parte é a mudança de vida, é a mudança de mentalidade, é a mudança de comportamento de acordo com a vontade de Deus. Tanto que ainda na primeira leitura é dito que nós devemos nos converter com a alma. Que isso significa? Se converter de fato com tudo aquilo que nós somos, entregar a Deus tudo aquilo que nós somos, toda a nossa vida, e se permitir de fato guiar por Ele. Mas nós só vamos conseguir fazer isso
quando a gente entender que os mandamentos nada mais são do que um porquê de estarmos aqui, um porquê de sermos cristãos, de dar um sentido à nossa vida, e não meras atitudes que nós devemos seguir, não meras atitudes que nós devemos obedecer, ou preceitos que nós devemos seguir. Se pensarmos dessa maneira, nós não vamos muito longe, e é onde vem o desânimo. E uma das coisas bonitas dessa primeira leitura é dizer o quê? Que tudo está ao nosso alcance. Não precisa subir ao céu e não precisa nem atravessar do outro lado do mar, porque tudo está ao nosso alcance, e tudo aquilo que Deus pede para que a gente faça, para que a gente mude, nós podemos de fato fazer. Então, quando eu começo a escutar as murmurações de que a carne é fraca, que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis e a ladainha vai longe, me desculpe a sinceridade, quando nós temos esse tipo de atitude ou esse tipo de lamúria, é porque nós não queremos mudar de vida, é porque nós não queremos mudar de atitude, nós queremos continuar a falar mal dos outros, queremos continuar a levantar falso testemunho, queremos continuar a puxar o tapete daquele que trabalha conosco, queremos continuar prepotentes de que nós sabemos de tudo e que Deus não sabe de nada, ou que nós sabemos mais do que Deus, ou a prepotência de simplesmente de nos achar melhor do que os outros e que os outros são insignificantes. E assim vem a lista. Deus disse: tudo está ao nosso alcance, basta que a gente queira, basta que a gente busque e basta que a gente permita que Deus haja em nós. Como eu acabei de dizer, os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, enfim, tudo está ao nosso alcance. E como eu disse, nós só vamos conseguir de fato viver dessa forma, a nossa conversão for autêntica, quando entendemos que os mandamentos é o que nos dá o porquê de estarmos aqui nessa terra, do porquê de sermos cristãos, um sentido para a nossa existência, um sentido do porquê Deus nos concedeu o dom da vida. E aí, o evangelho da celebração de hoje é o que é um marco sobre essa questão da conversão, da mudança de vida e o que isso de fato significa. Logo no começo do Evangelho, nós ouvimos que o mestre da lei, querendo colocar Jesus à prova, faz uma pergunta a ele. O mestre da lei aqui, a gente precisa entender o seguinte: o mestre da lei é uma das pessoas mais respeitadas dentro da tradição judaica, e no tempo de Jesus não é diferente, porque é o mestre da lei que vai ensinar aos outros a seguir a lei de Moisés, a seguir os mandamentos, a voltar o coração quando a lei é transgredida de alguma forma. E esses homens eram tão respeitados e são respeitados que quando o mestre da lei passava, o judeu deveria inclinar a sua cabeça, e até mesmo para poder falar tinha que pedir permissão por conta da imponência e da figura que o mestre da lei gerava, o respeito que deveriam ter sobre esse homem. E aí o mestre da lei, se realmente nesse caso estivesse abrindo o coração para Jesus, os seus questionamentos eram para que ele mude de vida, não para poder colocar Jesus à prova, não para poder, depois da resposta de Jesus, querer persegui-lo, querer até mesmo denegrir a sua imagem de alguma forma. E aí quando ele pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, muito chama a atenção de um mestre da lei estar preocupado com a eternidade.
porque muitos deles se preocupavam simplesmente com o aqui e agora, e mais ainda pensavam que a eternidade se dava na geração dos filhos. Então alguém perpetuava a sua existência se deixasse descendentes. Então nós temos aqui essa pergunta interessante, mas infelizmente não era do fundo do coração. Mas Jesus, na sua sabedoria, coloca o mestre da lei no seu devido lugar. O mestre da lei falou o que bem entendeu, mas Jesus também falou e ele ouviu o que não queria. E aí então, Jesus, entendendo o que passava no coração daquele homem, então ele devolve a pergunta: o que diz a lei de Deus para que a pessoa mereça a eternidade? E aí ele vai responder: amar a Deus com todo o teu coração, alma, força e inteligência. Aqui, o amar a Deus com todo o coração, alma, força e inteligência, é amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós somos, com as nossas virtudes e também com aquilo que nós devemos melhorar. É realmente amar a Deus acima de tudo. E o próximo como a si mesmo. E aqui, e hoje em dia, infelizmente, falar um pouco de amar ao próximo é complicado, porque infelizmente nós temos muitos cristãos aí afora que são pessoas amargas, infelizes e invejosas. Então dificilmente vai conseguir entender que o semelhante é alguém que pode nos ajudar na nossa caminhada, mas vai entender o semelhante como um rival ou como alguém que até mesmo em alguns casos, na mentalidade de alguns, nem merece respeito. E hoje em dia também devemos tomar muito cuidado, porque tem muita gente que fala de Deus aí afora, que enche a boca para poder falar de Deus, mas isso é só da boca para fora, porque as suas atitudes demonstram totalmente o contrário. Nem as pessoas conseguem enxergar o esforço. E tem hora que Deus não é nem prioridade na nossa vida. Se Deus não é prioridade, dificilmente nós vamos conseguir chegar ao patamar de amá-lo sobre todas as coisas, colocando outras situações, pessoas ou até mesmo desejos no lugar que deveria ser de Deus. Mas aí Jesus e o mestre da lei vai perguntar, vai tentar se justificar de alguma forma. Quando Jesus fala: tudo bem, faz isso e viverás. E aí ele vai tentar justificar fazendo a pergunta de quem é o próximo. E aqui, gente, uma coisa que precisa também ficar claro: toda vez que a pessoa vai se justificar é porque ela está errada. E aí quer de alguma forma se passar como certo. Na confissão isso é muito claro. Toda vez que a pessoa vai se confessar e tenta justificar ali o porquê do pecado, o porquê que teve aquela atitude, me desculpe a sinceridade, ela de fato não está arrependida, ela não quer mudar de vida, e mais ainda, tentando justificar para poder dizer que ela cometeu o pecado, mas não é tão grave assim. E isso não é verdade. Então, cuidado quando nós tentamos justificar demais, porque no fundo nós sabemos que não estamos no caminho correto, que não estamos no caminho adequado e precisamos mudar de vida. E aí, Jesus, quando o mestre da lei vai perguntar então, quem é o próximo? Jesus vai ensinar o seguinte, que o próximo é aquele que precisa de mim, é aquele que precisa de nós. Independente de afinidade ou não, independente se gostamos ou não da pessoa, independente se a pessoa fez algo a favor ou contra a nós. É essa a ideia do próximo. E aí Jesus então conta a parábola do bom samaritano.
E quando nós falamos de parábola, não é só uma historinha, que eu vi uma coisa por esses dias, que eu fiquei assim, não acreditei no que eu vi. Não, que Jesus falava em parábolas para fazer as pessoas pensarem e só os inteligentes ou inspirados por Deus que entendiam. Não, gente, isso não existe. Quando Jesus falava em parábolas e contava essas histórias, nós precisamos ver o final da parábola, porque é no final da parábola que Jesus vai dar um ensinamento. Então a parábola nada mais é do que nos mostrar uma atitude que nós devemos ter. Em outras palavras, a parábola vai nos chamar a uma moralidade, a uma ética e a viver de acordo com a vontade de Deus. É esse o intuito das parábolas de Jesus, e essa aqui não é diferente. Então nós temos a figura daquele homem que foi assaltado e que foi deixado, como diz o Evangelho, quase morto na beira do caminho. E aí então passavam por ali, a palavra de Deus diz, passavam por ali, então não sabiam se tinham algum compromisso ou que se estavam indo para algum lugar específico, o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita também, dentro da tradição judaica, são homens que devem ser respeitados. Os sacerdotes porque ofereciam sacrifícios no templo de Jerusalém, e os levitas que ajudavam na administração do templo e também ajudando as pessoas a interpretar os mandamentos, a lei de Deus. Em outras palavras, eram homens que em primeiro lugar deveriam dar exemplo em vez de cobrar dos outros. E hoje em dia isso muito acontece. Gostamos muito de cobrar a atitude dos outros, que os outros têm que mudar, que os outros têm que fazer isso, que os outros têm que fazer aquilo, e nós não fazemos, nós não nos esforçamos, e muitas vezes temos a hipocrisia de cobrar dos outros aquilo que nem nós estamos vivendo. Então não somos diferentes do que da atitude do sacerdote e o que o levita tiveram. Por quê? Dentro dos preceitos da lei judaica, o judeu tem que cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Se esse homem fosse estrangeiro, que provavelmente deveria ser, pelo segmento e pelo preceito e pelo exemplo que deveriam dar, o sacerdote e o levita, independente também se tinham algum compromisso marcado, tinham que deixar tudo, tinham que parar e ajudar aquele homem, por conta do preceito, e eles muito bem sabiam do preceito que devia seguir, mas fizeram? Não, foram omissos e fingiram que aquele homem nem estava ali. Aí então nós temos a figura do samaritano, que além de ter um compromisso, como nos narra a leitura, ele deixa o compromisso, se atrasa, enfim, cuida daquele homem, leva para uma pensão e dá o necessário. E mais ainda, não dá apenas o necessário, dá mais do que o necessário, porque ele fala para o dono da pensão: olha, cuidei dele, essas moedas devem custear aí a comida, o quarto, enfim, e se ele gastar mais, eu vou, quando eu estiver voltando, eu passo aqui e acerto o resto. E aí, quando Jesus vai perguntar para o mestre da lei qual dos três agiu de fato, que agiu de maneira correta com aquele homem, o que o mestre da lei vai dizer? Aquele homem, aquele que agiu com misericórdia. E o mestre da lei aqui é soberbo, não quer ter a humildade e muito menos mudar de vida de fato. Por quê? Por que o mestre da lei não fala que foi o samaritano, mas fala aquele homem? Nem o samaritano sai da boca dele. Porque dentro também, no tempo de Jesus, os samaritanos, eles não eram vistos com bons olhos. Por qual motivo?
quando o reino de Israel era dividido em reino do norte e reino do sul, a Samaria, que era a capital do reino do norte, foi invadida. E aí foi invadida, enfim, aí muitos então fugiram para Judá, Jerusalém, enfim, que é a capital do reino do sul. Mas só que os samaritanos ficaram ali, mesmo depois dessa invasão, e se misturaram com outros povos. Então os judeus tinham raiva dos samaritanos, porque acreditavam que eles não eram mais pessoas puras, ou pessoas que de fato viviam a aliança com Deus, porque se misturaram com outros povos. Isso era muito forte no tempo de Jesus. Tanto que se, por exemplo, um samaritano fosse encontrado no templo de Jerusalém, ele poderia ser escorraçado do templo, além de ser apedrejado até a morte, por conta da raiva. Mas é esse homem que o mestre da lei aqui, quando fala aquele homem, não citando ele, demonstra o seu preconceito, que agiu com dignidade, que cuidou daquele que precisava de ajuda, independente de qualquer coisa. E aí a resposta de Jesus no final do Evangelho é muito bonita, porque o mestre da lei pergunta: o que eu devo fazer? Ele usa o verbo fazer para herdar a vida eterna. No final, Jesus também vai dizer: vá e faze a mesma coisa, em resposta ao fazer ali no bom samaritano. E aqui é o que eu dizia, é entender que o próximo, se precisa de mim, se precisa da minha ajuda, é o que nós devemos fazer, é a capacidade de fato de estender a mão. E hoje em dia falar de empatia, de zelo e cuidado com o próximo parece coisa de outro mundo. Que nem nessa última semana, o absurdo que nós vimos nas manchetes da semana. Uma criança de 5 anos sendo metralhada verbalmente nas escritas, um professor acadêmico falando que deveria ir para a guilhotina, outro que aquela menina devia morrer, só porque ela estava com uma bolsa que custava 14 mil reais. Se o pai e a mãe têm condições, se trabalhou para poder ter essa boa condição e quer dar isso para filho, o problema é dos pais, não é nosso. Mas o problema fica essa inveja, porque isso não é justiça, é inveja, me desculpe. E aí fala a guilhotina para aquela menina, ou que aquela menina tinha que morrer. E aí o que acontece? Quando percebem a gravidade da situação, vem com a cara lavada, achando que simplesmente, é que eu fui mal entendido, é que eu fui mal interpretado, é que tiraram ali do contexto. Não, tem que ser processado, porque isso não pode ficar assim. A psicóloga que falou mal, cadê o CRP para poder ir em cima dela pela fala que ela teve? Mas só que para determinadas pessoas que têm esse tipo de atitude horrenda, horrorosa e desprezível, não, é que para a gente depende do contexto, depende da situação. Aí a gente vê um humorista condenado a 8 anos de prisão porque tiraram a piada dele de contexto dentro de um show. Não gosto desse tipo de humor que esse humorista faz, mas quem pagou, quem gastou dinheiro, é porque gosta desse tipo de conteúdo. Eu particularmente não gosto, mas quando ele falou que foi tirado de contexto, enfim, não, guilhotina nele também, porque foi isso que fizeram, foi processado e hoje está tendo que responder a 8 anos de prisão. E essa turma que desejou que uma menina de 5 anos fosse para a guilhotina, que fosse morta, cadê? Cadê a justiça? Cadê realmente aqueles que se levantam para poder defender crianças, adolescentes ou as minorias? Estão todos em silêncio. Ninguém fala nada e ninguém toca no assunto e finge que não aconteceu. Não, pediu desculpa e tá bom, porque com essa turma não precisa mexer, porque não tem problema. Cuidado, esse tipo de seletividade,
de justiça, até mesmo ser seletiva, nós vamos nos encaminhar para o erro e mais ainda, não teremos a atitude de cristãos, especialmente cristãos que colocam determinadas ideologias à frente do próprio Evangelho, ideologias que entre o ser cristão, a palavra de Deus e determinadas ideologias tem um abismo. E quando a pessoa literalmente cair no abismo e perceber que está distante de Deus, porque abraçou outras doutrinas, outras ideologias, enfim, penso eu e que ainda dê tempo para a conversão, para a mudança de vida, porque terá que prestar contas um dia frente a Deus das suas atitudes. E se fez mal a alguém, se prejudicou alguém, se foi injusto, além de ter que prestar contas da sua vida, vai ter que prestar contas da maldade que fez na vida dos outros. Então, que realmente a nossa atitude como cristãos seja o que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo não como a si mesmo, porque se for, como eu disse, tem muita gente amargurada, invejosa hoje em dia. Não, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a exemplo do Cristo. Aí sim nós podemos pensar que faremos a diferença. Aí sim nós podemos dizer que podemos de alguma forma cooperar para que a sociedade volte a tentar, volte a viver determinados valores que estão se perdendo, infelizmente, mas estão se perdendo pela omissão dos cristãos. E hoje em dia também a omissão dos cristãos é consentimento, infelizmente, de determinados pensamentos e atitudes que estão totalmente contrárias ao Evangelho. Então, que Deus realmente nos ajude, que a nossa conversão seja sincera, que possamos de fato ouvir e obedecer a Deus, que possamos ouvir, obedecer e que as nossas atitudes demonstrem o Deus que cuida, que zela e que estende a mão, e não aquele que julga e até mesmo deseja o mal do seu semelhante. Que nesta Eucaristia nós possamos mais uma vez voltar o nosso coração a Deus e a sua graça. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.